Bom dia, meus amores. Vamos, gente. Vamos cedo? Com cara de sono? Vamos? Agora vem o desafio. Vamos fazer esse negócio no YouTube também. Eita, nós. Que no YouTube vai ser lindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, queridão? Bom dia, bom dia. Vou pegando o seu cafezinho. Eu acho que no YouTube não vai rolar, gente. Que loucura, gente, esse negócio. Vou pegando o café. Ou me coloca aí num lugarzinho que tu pode ir tocando o teu dia. Vou dar uns minutinhos pra turma chegar. E também, porque assim, eu nem fiquei trabalhando divulgação desse novo movimento, porque é novo e eu preciso ver como vai acontecer, né? Porque tudo comigo é vivo, então é isso aí. Eu tô falando com vocês aqui e tô tentando abrir a live no YouTube também, mas não sei se vai rolar. Vamos ver aqui. Transmitir ao vivo. Ixi, gente do céu. Pensei que era só abrir. Era só abrir. Não, meu YouTube é muito complicado. Jesus. Gente, tá. Não vai rolar no YouTube. Depois eu subo ela. Jesus. Pessoal do YouTube, vai ficar pra trás. Não vai rolar. Depois eu faço. Não vou perder tempo. Gente do céu. Gente, olha só. Vocês estão me ouvindo bem? Comenta aí pra mim. Vocês estão me ouvindo bem? Faz tempo que eu não faço live. Faz tempo que eu não abro câmera aqui ao vivo com vocês. Comentem pra mim se vocês me ouvem, se tá tudo certo. Só pra eu ter um feedback de vocês. Me ouvem bem? Obrigado, queridona. Obrigado. Bom, primeira de muitas quartas-feiras. Eu até coloquei errado, eu digo sabotador batendo, né? Botei errado o horário, né? Botei no post que era 7h50. Eu digo, opa, peraí, mas é 6h50. Tá tudo certo. E vai ficar gravado, vou deixar gravado. Vou subir pro YouTube também. Eu tentei fazer a transmissão aqui, não tá dando, não sei o que tá acontecendo. Enfim, talvez seja porque eu não sei, né? Não conheço muito bem a plataforma e tá tudo certo. Não vou me bater, depois eu dou um jeito nisso. Qual é a proposta, senhores e senhoras? Porque essa live vai ficar gravada, então eu quero que vocês entendam o que me motivou. Eu quero compartilhar com vocês como as coisas acontecem aqui. Eu quero compartilhar com vocês como eu acesso às consciências, como é o meu movimento de proximidade com o mestre. E tornar esse movimento leve. Porque muitas pessoas, eu escuto isso muito, que é desafiador. Que principalmente ler, né, que é a proposta aqui, é ler os evangelhos, é algo desafiador porque eu não consigo interpretar, eu não consigo entender. Então a proposta é essa, é ler e a sessão das consciências, conforme elas. Eu até trouxe minhas duas bíblias, eu tenho uma na linguagem de hoje e uma na versão internacional. É ler com vocês e esmiuçando as consciências por detrás.
Certo, senhor, certo, senhora? E teve uma coisa que eu acho que foi bem interessante, que eu recebi antes de começar, de uma cliente queridona minha. Ela perguntou assim pra mim: Grace, existe um roteiro pra ler a Bíblia? Porque ela disse: eu tenho a minha Bíblia e ela tá fechada lá e eu não... Ou tá aberta num Salmo X, né? Existe um passo a passo, existe um certo e errado. Gente, eu preciso contextualizar. Eu não sou teóloga. Eu sou uma curiosa, assim como vocês. Eu também quero... E por isso que eu resolvi me expor da minha casa, com cara de sono, sem maquiagem, sem nada. Sou eu mesma. Para que vocês entendam que a gente precisa começar. Então, dentro do meu ver, dentro de mim, que faz sentido para mim, não existe um roteiro. Não existe um... Existe um começo, meio e fim, como qualquer outro livro, certo? Só que, como é que eu olho para ele? Eu me relaciono com ele como um manual que eu acesso, sabe? Quando eu preciso, quando eu sinto que eu preciso. E é sentir mesmo, não é muito razão, é aqui, sabe? É aqui que eu me conecto. Então, claro, se tu quiseres estudar, e daí aqui tu começa em Gênesis e vai até o Apocalipse, tá tudo certo, né? Bom dia, Ju! Bom dia! Bom dia, Cris! Bem-vindas! Então, assim... não tenho, então, dentro, né, da proposta, inclusive, dessas lives, das quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 6h50. Nós temos um horário curto, tá? Hoje vai ser, eu até vou tomar um pouco mais do horário, mas pra explicar e contextualizar o porquê que eu tô aqui. Mas o foco vai ser a leitura. E eu vou compartilhar com vocês o que tá acontecendo, como é que eu percebo, né, enfim, os evangelhos. Então, assim, dentro desta proposta, não tem início, meio e fim. Eu vou começar pelo Evangelho de João, não vou começar por Gênesis. E eu vou começar pelo Evangelho de João porque, pra mim, João é o mais queridão, é o mais amoroso. E ele fala de um Jesus tão bonito, sabe? E as histórias, a maneira como ele escreve é muito bonita. Então, nós vamos começar pelo Evangelho de João, certo? A proposta aqui é ficar até às 7h30. Então, das 6h50 às 7h30, não é pra atrapalhar a rotina de ninguém. Vai ficar gravada pra tu assistir. Inclusive, eu vou tentar subir ela pro YouTube mais tarde, tá? A ideia é que a gente consiga fazer no YouTube também, mas não rolou, tá? Então, assim, respondendo essa pergunta que eu acho que é interessante, né? Existe um roteiro pra ler a Bíblia. Como eu disse, existe um roteiro se tu tá estudando. Então, tá dedicado a estudar. Então, existe, né? Mas a proposta aqui é autoconhecimento, conexão com a espiritualidade. Então, Senhor, Senhora, vamos baixar o julgamento, né? Então, existe o que faz sentido pro meu coração. Então, não acredito nisso, que exista um roteiro pra leitura da Bíblia, tá? Dentro do meu contexto, lembra? Espiritualidade não é religião, tá? Então, assim, não vamos... E outra pergunta que ela me fez, que eu achei fantástica, que inclusive me deixou desconfortável, porque eu precisei pesquisar. Por que é que existem tantas versões da Bíblia? Pois é, eu não sabia. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia mesmo. Por que existem tantas versões da Bíblia? E eu fui pesquisar, e como daí eu identifiquei que eu tenho uma, que é a NVI, que é da Joyce Meyer, e tem uma que a minha mãezinha me deu lá no meu ensino confirmatório, que é a linguagem de hoje. E eu percebi sim que existem versões, e tem versões mais diferentes ainda do que essas duas, com textos diferentes. E eu encontrei um que fala Eclesiastes, outro Eclesiástico, achei muito legal, achei diferente, e eu fui pesquisar por quê. Até para que eu leia aqui, e daí tu vai referenciar aí. Vamos lá, vou começar por João 1. Tu vai ler, vai buscar na tua Bíblia e, caraca, não tem nada a ver com o texto que a Grace leu. Existe algumas versões mais recentes, né? Bom dia, Léo. Bom dia, Gesi. Bom dia, Paula. Ai, que legal. Bom dia, meus amores. Bom dia. Existe, então,
versões da Bíblia que foram cada vez mais adaptadas à linguagem de hoje. Porque, vamos lá, aquelas versões clássicas, lá de trás, vamos lá, alguém conseguia entender aquele português, aquela maneira como... Era muito rebuscado. Então, ela era quase inacessível para a grande maioria das pessoas. Então, elas foram literalmente adaptadas à linguagem conforme o passar do tempo, fora a parte histórica também que foi acrescentada ao longo do tempo. Então acho que isso é muito relevante. Por que existem tantas diferenças, inclusive às vezes de referência histórica? Porque quando ela foi escrita antigamente não existia conhecimento e agora existe conhecimento. Então elas são atualizadas, certo? Então assim, Grace, a Bíblia é uma só? Sim, ela é uma só que ela vem sofrendo a ação do tempo de maneira positiva, com informações novas que vem chegando. Certo, gente? Então, vamos... Às vezes as pessoas dizem, ai, Grace, mas eu me decepcionei porque eu pensei que a Bíblia era uma só. Sim, ela vem sofrendo o impacto de novos saberes que estão sendo, porque seguem pesquisas acontecendo, principalmente a nível histórico, arqueológico, né? Isso é grandioso, né? Então, é por isso que existem muitas vezes diferenças entre versões da Bíblia. E fora as interpretações, enfim, tá? Mas eu penso o seguinte, tá, gente? A base é a mesma. A interpretação é que daí passa pelo ser humano, que daí vai mudando, né? Então, acho que basicamente isso, tá? Então, existem versões antigas, existem versões recentes, mas enfim, todas elas em essência, elas trazem a mesma coisa, certo? Vambora então, gente. Me colocaram aí no pedestal de vocês, pegaram o cafezinho de vocês e vamos seguir pro propósito disso. E antes de eu começar, ó, meu caderninho tá aqui, meu marca-texto tá aqui, porque é assim que a gente faz aqui, tá? É assim. Por que começar com João? Quando eu comecei essa proximidade com o mestre, eu comecei com João. E foi ele que me apresentou um Jesus humano, sabe? Um Jesus mais parecido comigo. Um Jesus que ia além da religião. E por isso que eu escolhi compartilhar com vocês isso. Como foi o meu processo. Então, eu sou muito verdadeira. Eu não sou o tipo de pessoa que é juiz da moral alheia. Então, é simples pra mim, eu tento simplificar, inclusive nos meus processos, né, com os meus clientes, com os meus pacientes de terapia, eu tento literalmente sempre trazer quase que uma tradução de muitas questões, né. Então, assim, João foi mais ou menos isso, eu me identifiquei com o João. E com a maneira amorosa que ele olhava pro mestre, enfim, essa é a proposta, certo? Gratidão a todos que estão aqui comigo. A live vai ficar gravada de novo, vou repetir, certo? E a proposta é essa, nós vamos começar a ler e eu vou mostrando pra vocês como é que eu acesso as consciências quando eu estou lendo a Bíblia e quando eu estou me conectando com a espiritualidade. E no final, então, próximo das 7h30, nós vamos fazer a nossa oração, fechamento. E é a primeira, né? Então, eu tive que fazer esse contexto, né? Pra que vocês entendessem o movimento. Mas as próximas penso que eu vou focar mais na leitura em si, tá? E para nós iniciarmos então a leitura, eu quero que vocês apenas estejam presentes comigo. Vocês vão, cada um a sua rotina, eu sei que é um horário em que todos estão começando o dia, né? Então, ou é café, ou é rotina de trabalho, tá tomando banho, e me colocou aí pra ficar contigo, e eu te agradeço muito por isso. Mas eu quero que vocês, se puderem, respirem. Para que nós estejamos presentes aqui. Para que nós possamos ouvir a palavra aqui no coração, não só aqui na mente. Para que a leitura desse evangelho, de uma maneira muito simples, nos conecte à nossa real espiritualidade e nos aproxime de um mestre real e acessível. Certo? Vamos junto? Pronto? Então tá bom. E eu vou ler a introdução
da NVI, que é o da Joyce Meyer, que eu acho que é muito legal, porque ela traz um contexto, ela tem uma maneira de colocar muito bonita. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas diferem de várias maneiras, eles são semelhantes por incluírem muitos dos mesmos ensinos e parábolas de Jesus em ordem sequencial. João, por outro lado, não adota uma abordagem cronológica, mas fala de Jesus em termos de temas e tópicos. Um dos grandes temas de João é o amor. Amar a Deus, receber o seu amor e amar os outros. Em João 13:34, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Este é um dos princípios mais importantes da nossa fé, e ele é vital para as nossas vidas como cristãos. Já dá para começar a chorar. Outro tema importante em João é a necessidade de estarmos em Jesus. Em João 15:5, ele nos diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Devemos ficar tão próximos de Jesus quanto pudermos. Dessa forma somos abençoados e nossas vidas dão muito fruto. João também nos dá um grande discernimento sobre o ministério do Espírito Santo, que é o nosso mestre, o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso conselheiro e Espírito da verdade. Ao ler o livro de João, lembre-se do amor de Deus por ti e da necessidade de permanecer intimamente ligado a Jesus. Permita que o Espírito Santo ministre a você em todas as áreas da sua vida. Ai, gente, essa introdução da Joyce é fantástica, é maravilhosa. Mesmo ela sendo uma evangelista, enfim, tendo confessando a fé dela dentro de uma religião, né? Ela traz assim alguns apontamentos muito bonitos, certo? Vamos botar a data aqui. Hoje é 18, que é assim que eu faço, tá, gente? E eu vou compartilhar com vocês como é aqui. João 1. Bora. Ai, gente, olha, tem gente comigo aqui. Ninguém me abandonou, gente. Vocês são amados. Vou fechar isso aqui pra não... Bora. A palavra tornou-se carne. João 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz que brilhava nas trevas, e as trevas não o derrotaram. A luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Esperança para os dias de hoje, que interessante, né? Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Na verdade, eu até grifei lá no início, né? Eu grifei esse versículo. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. E eu carreguei isso comigo. Foi aqui que despertou em mim a necessidade de falar de Jesus de uma maneira muito clara para vocês. Nós não somos, mas nós viemos como testemunha dele. Então, se nós cremos nesse Jesus queridão, sabe, amoroso, nós precisamos testemunhar a favor dele, sabe? Falar dele para as pessoas que a gente ama. Falar sobre ele, falar sobre a nossa experiência com ele, sabe? Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ai, que lindo! Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra estava no mundo,
e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Pega isso que eu vou falar sobre isso. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha aqui, gente, cara, isso aqui é uma coisa que... Por isso que eu falo, João, dá quentinho no coração, gente. Dá quentinho no coração de vocês também. Ai, gente, dá quentinho no coração. Gente, olha só. Vem do jeito que tu tá. Vem do jeitinho que tu tá. Grace, eu não sei. Grace, me dá 1 milhão de desculpas. Só faz. Só faz. Não é tu que vai fazer. Tu só tem que entregar. Deixa o resto com o mestre. Deixa o resto com ele. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Não nasceram por descendência natural. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio da graça e verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Como somos pequenos, né? Como somos pequenos. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Esse é a palavra tornou-se carne, João 1. Eu li do 1 ao 18. E aqui João fala de si e de como ele percebia Jesus, né? Que bonito, né? Vocês entendem porque eu falo que eu sou apaixonado por João? Vamos seguir aqui mais um pouquinho, tá? Tem que ficar atenta com o horário, porque a gente tem que fazer a nossa oração. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo... Eu tô conseguindo traduzir de alguma forma, de compartilhar com vocês. Eu sei que isso tudo é novo. Eu não sou pastor, gente. A ideia aqui não é evangelizar, tá? A ideia é compartilhar consciência mesmo, tá? A ideia é falar sobre como esse livro ele pode ser literalmente uma maneira de nós ancorarmos a nossa mente, né? De nós expandirmos a nossa consciência, de nós acessarmos, muitas vezes sozinhos, quietinhos, sem ninguém, acessarmos consciências poderosas para os nossos processos de autoconhecimento. É por isso que eu tô aqui lendo ela com vocês. Só por isso. Não sou pastora, não tenho pretensão alguma, não sou estudante de teologia, eu sou só a Grace, entende? A Grace que tem uma conexão profunda com o mestre, e foi através da leitura de João que eu consegui estreitar demais a minha conexão com o mestre, certo? Vamos seguir. João Batista nega ser ele o Cristo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta?
Respondeu João. Ai, João também é um queridão, né? No caso, João Batista, né? É outro João aqui. João respondeu: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de amarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E agora eu lembrei daquela música, é ele, né? Daí a pessoa já quer começar a chorar já. Porque é assim que eu sinto. É assim que eu sinto. E eu choro. E tá tudo certo. João Batista, eu acho que é um dos maiores exemplos de fé aqui, né? Ele acreditou sem ver. Isso é fé. Eu sempre digo para os meus clientes, né, que a fé e o medo, elas acreditam na mesma coisa, no invisível. E João Batista é um exemplo fantástico de fé. Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Eu mesmo não o conhecia. Ai, gente, para. Como é sentir no teu coração uma verdade tão grande que mesmo sem saber do final, tu segue até o final? É isso. Tu não sabe o que vai acontecer depois. Tu não sabe o que vai acontecer depois. Tu não sabe, muitas vezes, por que tu tá fazendo. Mas tu sente que tu precisa fazer. É isso. É isso. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pombo e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar a água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Bom, gente, é assim que funciona aqui. Eu leio e sinto. E choro isso para minha Bíblia. E eu quero expandir esse início, porque eu penso que a mensagem central desses 3 textos que eu li, ele gira em torno de acreditar sem ver. Quantos de vocês já se pegou nesse lugar? Em sentir algo no peito, em acreditar que era possível sozinho, sem que ninguém mais acreditasse. Muitas vezes até questionavam. Essa é a parte humana desse livro. Essa é a parte humana dos evangelhos. Elas foram escritas por seres humanos, imperfeitos, totalmente imperfeitos. Bateu fundo aqui.
Eu acho que essa é a proposta aqui. É me vulnerabilizar para que vocês entendam que nos conectarmos à nossa espiritualidade, nos conectarmos a Jesus é simples, mas a gente precisa chegar de verdade. A gente precisa estar presente inteiro para que essas palavras falem no nosso coração e se tornem reais no nosso dia. Então, eu quero deixar para essa primeira live, agradecer as pessoas que estão comigo até aqui e principalmente também aquelas que vão assistir depois gravada. Reflitam. Quantas coisas. Agora eu lembrei que João Batista, olhando The Chosen, né? Quem já assistiu The Chosen, né? João Batista era louco, né? Porque ele acreditava em coisas que só ele acreditava. Porque ele sentia, ele sabia que era real. Mas mais ninguém. Não fazia sentido pra mais ninguém. Sabe? E agora eu digo que Jesus é muito sistêmico, né? A Bíblia tem muito que é sistêmico. A grande maioria das vezes nós vamos esperar, por conta das nossas feridas, né? Aprovação, validação, que faça sentido para fulano, para ciclano, muitas vezes para os nossos pais, para os nossos familiares, para o nosso companheira. E não vai fazer sentido. Mas se aqui dentro faz sentido, é a isso que eu preciso ser totalmente fiel ao meu coração. E eu acho que João Batista é um exemplo exato disso, né? Não vai fazer sentido para outras pessoas, só vai fazer sentido para ti. E se tu for fiel ao teu coração, vai dar certo. Não desiste porque as pessoas questionam. Não desiste porque não faz sentido para os outros. Só precisa fazer sentido para ti. Tu imagina se João Batista tivesse ouvido o que as pessoas falavam dele e parado. Acho que a história seria contada de uma outra maneira, né? Então a gente precisa também ser parecida com João Batista e crer sem enxergar. Acho que esse é o princípio da fé. Eu acho que começamos bem essas nossas quartas-feiras. Então todas as quartas, a partir de hoje, às 6h50 até às 7h30, eu vou estar aqui lendo com vocês os evangelhos e compartilhando com vocês como isso acontece dentro de mim. E sim, eu vou chorar, e sim, eu posso ficar muitas vezes em silêncio, porque isso vai trabalhar dentro de mim, porque é assim que acontece aqui, certo? É assim que a palavra trabalha dentro de mim. Não tem certo e não tem errado. Tem o que é real, né? Como eu disse, eu não sou teólogo, eu não tenho uma pretensão alguma aqui de falar sobre religião. O meu comprometimento aqui é com a espiritualidade e como isso nos impacta na vida real, certo? Essa proposta, o contexto por detrás é da minha casa para a tua casa. Aqui não é a Grace terapeuta, aqui é a Grace mulher, a Grace filha, a Grace mãe, a Grace humana, que chora, que é trabalhada internamente e que foi chamada literalmente a compartilhar esse processo todas as quartas-feiras às 6h50. Certo, Senhor? Certo, Senhora? Muito bem. Vamos à nossa oração? Vamos orar? Obrigada, papai. Obrigada, papai.
Obrigada por nos oportunizar esse momento. Obrigada por não soltar a nossa mão, mesmo que muitas vezes a gente solte a tua. Muito obrigada, papai, por sempre nos olhar com olhinhos de amor, porque sempre é possível voltar pro teu colo, pra tua presença. Obrigada, pai, por trabalhar o nosso coração com a palavra de hoje. E eu te peço, pai, abençoa todos aqueles que estiveram aqui hoje e que vão assistir essa live gravada também. Abençoa o dia de cada um. Abençoa a família, a casa, o trabalho. Que nós possamos crer sem ver. Pai, fortalece a nossa fé, para que ela seja sempre maior que o nosso medo. Que nós possamos ser totalmente leais ao nosso coração. E que tu, Pai, seja soberano dentro do nosso coração. Que o nosso dia seja lindo. Sempre contigo, papai. Sempre contigo. Em teu santo nome, amém. Amém. Ai, gente! Obrigado, tá? E desculpa porque eu coloquei nos stories que a live começaria às 7h50. Tá tudo certo. Quem chegou agora, ela vai ficar gravada, tá, gente? Vai ficar gravada. E o horário dela vai ser sempre 6h50, 7h30. Vamos cumprir o horário, certo? Para que vocês também possam seguir pro dia de vocês. Muito obrigado a cada um que ficou aqui comigo. Muito obrigado também àqueles que vão assistir depois. Lembrem de curtir, comentar e compartilhar. Isso gera engajamento. Eu vou tentar subir ela pro YouTube mais tarde. Pra quem quiser assistir, vai ficar nesse formato vertical, mas tá tudo certo. O negócio aqui é focar na palavra. É focar no processo. É focar nesse mergulho. Certo, gente? Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa pra trocar? Como é que foi pra vocês esse primeiro momento? Foi legal? A pessoa limpando as lágrimas aqui, porque é assim que funciona. Ai, Deus, é assim que funciona aqui. Alguém já se percebeu nesse lugar? De acreditar em uma coisa que só fazia sentido pra si? E que tentou buscar validação fora e não encontrou? Super atual isso, né? Eu escuto isso todo dia no consultório. Todo dia no consultório eu escuto alguém me trazendo um desafio de que buscou validação de um processo e não encontrou. Olha só. Que sejamos, só por hoje, preceitos do Reiki, né? Só por hoje, que sejamos João Batista. Que nós possamos estar alinhados, literalmente, sendo coerentes conosco apenas. Precisa fazer sentido apenas para ti, Senhora. Para mais ninguém. Existem sonhos, existem desejos que só nossa alma sabe. E elas precisam fazer sentido só para ti. Para mais ninguém. Certo, meu amor? Eu desejo que o teu dia seja lindo. E eu te encontro quarta que vem, às 6h50. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. E lembra de escutar o podcast, que o episódio de hoje também tá bem interessante. Lá no YouTube, certo? Muito obrigado pela tua presença e que o dia de você seja lindo. E até quarta que vem. Beijo!